Olá pessoal, aqui é o Daniel e nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito da visão do coração. Mas o que se trata isso? Podemos dizer que o nosso coração ele é o verdadeiro responsável pela visão que nós temos da nossa vida, nosso respeito. Podemos dizer que do coração é que procedem os pensamentos, os desejos e tudo mais. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Então podemos dizer que a nossa vida, ela começa no coração, né? Do coração que procede a vida ou a morte também. E quando nós compreendemos isso, nós guardamos o nosso coração de pensamentos errados, de comportamentos, de atitudes que muitas vezes podem contaminar o nosso coração. E lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz que como imaginas no teu coração, assim é. Isso quer dizer que a maneira como você se vê no seu coração, a maneira como você se enxerga, determina como você realmente se torna. Então, pessoal, podemos dizer que as fontes da vida, né, procedem do coração. O que isso significa? Isso significa que o nosso coração ele realmente determina se nós somos cheios de vida ou cheios de morte. Muitas vezes algumas pessoas elas estão o tempo todo falando apenas de coisas negativas, reclamando da vida, pensando nos problemas, nas dificuldades. E quanto mais elas pensam nessas coisas, mais elas vivem essas coisas, mais negativismo e derrota muitas vezes elas provam. Porque quanto mais nós permitimos o nosso coração, desejos, sentimentos que procedem da nossa mente, negativos, né, contrários à palavra de Deus, mais nós vamos nos encher desses sentimentos e desses pensamentos também. Então a palavra usa a expressão, né, imaginas, no capítulo 23 de Provérbios, né, como imaginas em teu coração. E por que a palavra de Deus usa essa palavra que na verdade é um atributo da emoção? Ela usa essa palavra porque na verdade o nosso coração, dele procedem visões, podemos dizer assim. E a partir dessas visões que nós temos a respeito da nossa própria vida, a respeito das circunstâncias, de Deus e de outras coisas, nós podemos concluir, né, o que realmente é certo ou errado, o que nós realmente consideramos de cada situação que vivemos e como nós nos imaginamos também. Então, isso ocorre porque as visões que nós temos na nossa mente também acerca de quem nós somos, de todo o contexto da nossa vida, procede do coração. Então, quando o nosso coração está contaminado, né, cheio de pensamentos errados, contrários, pensamentos às vezes imundos, sujos, né, por o que quer que seja, a nossa mente ela começa a meditar e a pensar essas coisas também. Então, se o nosso coração não está cheio de fé, de vida e de sentimentos alinhados com a palavra de Deus, a nossa mente ela processa isso da mesma maneira. Então, se nós não guardamos o nosso coração de sentimentos, de visões contrárias à palavra de Deus, inevitavelmente a nossa mente irá processar essas coisas da mesma maneira. Ou seja, a nossa percepção a respeito do que as coisas significam para nós procede do coração. E então nós devemos resguardar o nosso coração. E isso acontece quando nós renovamos a nossa mente, não é? E muitas pessoas dizem, mas a boca fala do que está cheio do coração, então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Mas entenda bem, a boca é como se fosse apenas uma torneira, ela só jorra aquilo que está lá dentro. O problema necessariamente não são somente as nossas palavras. Claro, nós devemos falar a coisa certa, devemos confessar a palavra de Deus, confessar aquilo que nós cremos. Mas se o nosso coração está contaminado, né, nosso coração não está alinhado com a vontade, com o propósito e com a palavra de Deus, não adianta nada nós falarmos algo simplesmente da boca para fora. Nós temos que primeiramente alinhar o nosso coração, saber o que está errado, aquilo que precisa ser corrigido. Então, eu imagino que provavelmente você já deva ter passado por tribulações, por adversidades na sua vida,
em que a sua tendência foi pensar coisas negativas sobre você, sobre Deus. E essa é uma tendência que todos nós temos, né? De pensar coisas negativas, de pensar que nós não somos amados por Deus, pensar que nossa vida é um fracasso, que Deus não se importa conosco. Sabe, essa é uma tendência de todas as pessoas. Mas é justamente nesse momento que nós precisamos ter clareza das verdades e das crenças que nós precisamos ter para poder viver uma vida acima da média. Porque são nesses momentos que a nossa vida é determinada, que a nossa vida de fato é testada, né, em momentos de dificuldade. Em momentos bons é muito fácil nós confessarmos a coisa certa, nós cremos da maneira apropriada, mas é nos momentos difíceis que nós realmente demonstramos o tipo de fé que nós temos. E eu gostaria então de falar sobre 4 coisas que nós precisamos fazer para renovar a nossa mente e da mesma forma o nosso coração. Então a primeira coisa que precisamos fazer é orar e conhecer a palavra de Deus e renovar a nossa mente através de leituras da palavra e de livros que vão edificar a nossa fé, que vão nos dar consistência para a nossa fé, que vão colocar uma visão correta no nosso coração. A oração, ela limpa o nosso coração, ela traz vigor para a nossa vida, ela alinha a nossa fé, ela renova a nossa fé. Então, quando nós oramos, nós estamos praticando algo que vai nos levar a viver uma vida vitoriosa, uma vida de fato que está em linha com a vontade e com a palavra de Deus. Então a primeira coisa que precisamos fazer é orar, é conhecer o manual do Criador. A segunda coisa é confessar a verdade a nosso respeito. Então, uma vez que nós estamos cheios, né, dos pensamentos de Cristo, cheios de pensamentos de vida, pensamentos de fé, a segunda coisa é confessar a coisa certa. Quando nós verbalizamos aquilo que está dentro de nós, aquilo se torna ainda mais poderoso, aquilo se torna ainda mais evidente, nós ganhamos forças, ganhamos vitalidade espiritual, ganhamos fé, ganhamos capacitação para poder vencer. Então, muitas vezes, pela manhã, eu tenho esse hábito de confessar aquilo que eu acredito, né, que é a vontade de Deus para mim. Confesso aquilo que eu acredito que eu sou, segundo a palavra de Deus. E você precisa ter esse hábito de confessar, de falar, de verbalizar aquilo que a palavra diz e não simplesmente as circunstâncias e os problemas que você está passando na sua vida. A terceira coisa que precisamos fazer é visualizar aquilo que nós desejamos ou que nós almejamos. Quando nós ouvimos sobre determinada coisa, nós processamos aquilo na forma de imagens. Então, o mundo do espírito funciona através de imagens. E você precisa, então, formar imagens corretas na sua mente para que o seu coração seja cheio daquelas imagens. Então, você precisa visualizar, aprender a praticar a visualização, enxergar aquilo, né, da maneira como você deseja que seja. Então, pode ser qualquer coisa. A imagem que nós temos do que queremos nas nossas vidas será determinante para alcançarmos aquilo que nós queremos. Você pode visualizar uma série de coisas, você pode visualizar muitas vezes, né, um emprego que você deseja. Vamos suponhamos que você queira passar num concurso. Então você tem que se ver trabalhando, passando o cartão ali, né, você tem que se ver ali entrando naquele lugar. Se você deseja empreender um negócio, você tem que enxergar aquele negócio da maneira como você almeja, aquele negócio crescendo, sonhar grande realmente. Não é começar pequeno, mas sonhar grande. Se você quer uma casa, como vai ser essa casa, de que forma que ela vai ser, um carro, o que quer que seja, um chamado de Deus. Enfim, você tem que visualizar aquilo que você deseja. Um grande nadador chamado Michael Phelps foi o maior nadador de todos os tempos, né? Um grande campeão. E ele conta que, né, desde o início da sua carreira, o seu técnico o ensinou muito bem essa prática de visualização. E todas as vezes que ele ia entrar na piscina, ele se lembrava disso. O seu técnico falava para ele: Michael, assista a fita. E a fita em qual o seu técnico estava se referindo nada mais era do que ele visualizar todo o processo da prova na qual ele iria participar. Então, antes de ele participar daquela prova de natação, ele já via desde
o momento que ele acordava até o momento em que ele ganhava a prova. Ele visualizava todo esse processo na sua mente. E por causa disso, ele conseguia alcançar, né, aquilo que ele havia visualizado. É claro, ele treinava como ninguém, ele tinha métodos e práticas incomuns para nadadores normais, mas ele também se visualizava como um campeão, como um vencedor. E essa atitude faz toda a diferença na nossa vida. A maneira como nós nos vemos, como nós nos enxergamos, como nós enxergamos a nossa vida, faz toda a diferença no nosso processo de crescimento, de avanço. Nós precisamos nos enxergar da maneira apropriada. E quando nós fazemos isso, né, e conjunto com a atitude prática de, né, perseverar, de progredir, de buscar o aperfeiçoamento em todas as áreas, é inevitável que nós acabamos por crescer, por avançar na nossa vida. E por que é tão importante fazer isso? Porque a nossa mente, ela não distingue aquilo que é a realidade daquilo que é apenas o nosso imaginário, daquilo que é muitas vezes nossos sonhos. Então o que você precisa fazer? Você precisa imaginar no seu coração. Imaginação às vezes é mais importante do que o próprio conhecimento, porque não adianta termos o conhecimento se nós não sonhamos, imaginamos, não vislumbramos as coisas que nós almejamos na nossa vida. Então nós temos que encher o nosso coração de visões de fé, visões apropriadas daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós queremos para as nossas vidas. E isso faz toda a diferença. E para finalizar, podemos dizer que existem pelo menos 3 coisas que determinam o nosso destino. Primeiro, onde nós decidimos focar a nossa vida. Eu te pergunto, onde você tem focado sua vida nesses dias? Meramente nos problemas, nas circunstâncias, nas dificuldades, nas adversidades, naquilo que você não quer? Ou você tem focado naquilo que você deseja, naquilo que você almeja, naquilo que você sonha? Você tem focado a sua mente, seu coração naquilo que você quer alcançar? Sabe, se nós queremos crescer, se nós queremos ir além, nós precisamos focar naquilo que nós queremos. Se eu foco naquilo que eu não quero, eu vou ter mais disso. Mas se eu foco naquilo que eu quero, que eu desejo, que eu almejo, é isso que eu vou ter também. Então foque naquilo que você deseja, que você almeja, que você sonha. E você vai ter mais disso. Segundo, a segunda coisa que determina o nosso destino é o significado que nós atribuímos às coisas. O que as coisas significam para nós. Há um ditado que diz que você pode até permitir que um pássaro ele pouse na sua cabeça, mas você não precisa permitir que ele faça um ninho. Então, eu quero te dizer que você pode até pensar coisas negativas, pensamentos negativos podem vir na nossa mente, mas você não precisa alimentá-los, você não precisa permitir que eles permaneçam ali. Você pode até passar por dificuldades, por lutas, pode se sentir às vezes abatido, cabisbaixo, mas você tem a decisão de ressignificar aquilo. Você tem a decisão de não permitir que aquilo impeça você de viver o melhor de Deus para a sua vida. Nós definimos o que as coisas significam para nós em cada momento da nossa vida, faz toda a diferença no nosso processo de crescimento e de avanço, seja ele espiritual, natural, em qualquer área que seja. E a terceira e última coisa que nós precisamos, que determina o nosso destino, é aquilo que nós fazemos para alcançar os nossos sonhos. Então, o que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos, as medidas, a maneira como nós agimos diante das circunstâncias, faz toda a diferença. Então, querido, que nesses dias você venha alimentar o seu coração da visão correta, da visão que irá mudar a sua vida, da visão que irá levar você a um novo patamar. E eu te pergunto, você tem enchido o seu coração com a visão de Deus, com a visão de fé, uma visão positiva daquilo que você almeja, daquilo que você acredita, ou você está cheio de coisas negativas, de coisas pesadas muitas vezes, que tem impedido você de avançar? E nesses dias você possa se encher dessa visão de fé, de coragem. Eu espero que realmente a sua vida mude através dessas verdades, que você possa viver uma nova vida. Se você gostou desse vídeo, curta ele aqui embaixo. Tem um e-book no qual você pode baixar aí na descrição desse vídeo. E eu espero você no próximo vídeo.